single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Olá pessoal, eu sou a Priscila Leitner, eu sou psicóloga especialista em comportamento e transtornos alimentares e eu tô aqui hoje para falarmos sobre transtornos alimentares. Eu vim explicar um pouquinho para vocês sobre os transtornos alimentares, os tipos, enfim, alguns sinais, e a gente vai entrar aí nessa aula falando de uma forma mais didática, mais objetiva sobre isso. Vamos lá? Então, os transtornos alimentares, para começar, né, é uma área muito nova, uma área assim que tá aí nova dentro da psicologia, dentro da medicina, dentro da nutrição, de toda a área da saúde, é uma área relativamente nova. Então, quando a gente pensa em transtornos alimentares, a primeira coisa que eu queria deixar claro é que transtornos alimentares são doenças mentais. Eles estão, né, no manual de doenças mentais, que é o DSM, e ele tá lá, transtornos alimentares. Mas eles precisam, né, os transtornos alimentares, eles precisam de uma compreensão multidisciplinar, porque são vários aspectos que não necessariamente estão tão fáceis de se identificar. Muitos dos aspectos estão mais sutis, né? Nem tudo está no comportamento, né? Então, aos poucos eu vou tentando explicar aqui para vocês detalhes e nuances de que realmente a gente vai precisar olhar o indivíduo como um todo para conseguir concluir, ou enfim, fazer um diagnóstico e tudo mais. Lá atrás, né, no começo, a gente só tinha 2 diagnósticos, né, de transtorno alimentar. Existiam 2 transtornos alimentares somente. Um deles é a anorexia e outro é a bulimia. Mas ainda é muito recente a entrada de novos transtornos, né, nessa listinha de transtornos alimentares, né? O escopo de doenças, por exemplo, a compulsão alimentar, é um diagnóstico somente de 2013 para cá, quando o DSM-5 introduziu o diagnóstico de compulsão alimentar. Antigamente, a gente não tinha como dar esse diagnóstico. O diagnóstico que era dado para pessoas que tinham compulsão alimentar era uma bulimia não especificada. E daí você pode me dizer assim, mas Priscila, e que diferença que isso faz? Isso faz diferença em nível de investimento em pesquisa, em nível de conhecimento difundido para todos os profissionais da área da saúde e tudo mais. Então eu tô contando isso para vocês entenderem que é quase como se essa área tivesse ainda fosse um bebezinho engatinhando, né? Ou seja, é uma área muito nova dentro de toda a área da saúde e bastante carente de pesquisas científicas, né? Desde que eu decidi levantar essa bandeira e que eu fundei o IPCAC e que, enfim, eu ajudo e incentivo várias pesquisas nessa área, de uns tempos para cá as coisas têm mudado, mas antigamente eram muito poucos artigos, muito poucas pesquisas e tudo mais. Então, além de uma área carente de realmente conhecimento científico, é uma área carente de profissionais capacitados, né? Então, às vezes eu falo assim, você precisa, para ter um diagnóstico de transtorno alimentar, você precisa de um psicólogo, um psiquiatra capacitado, especialista nisso. E daí, vez ou outra, eu recebo uma mensagem no meu celular dizendo assim, tá, Priscila, aqui na minha cidade não tem isso que você tá falando, não tem nem psicólogo e nem psiquiatra especialista nisso. E realmente é uma área muito carente, principalmente em lugares mais fora dos grandes centros, né, urbanos. E mesmo nos grandes centros urbanos, né? O IPCAC está aqui em Curitiba e são poucos profissionais realmente capacitados, né, aqui, porque muitos, enfim, eu conheço ou quero conhecer, né, e não são tantos assim. A gente está falando de uma capital, né? Então, antes de mais nada, a gente está falando aí e eu quero explicar um pouquinho de transtorno alimentar para vocês, mas a gente está falando aí de uma semana, essa semana que a gente está, né, que eu estou gravando e que vai ao ar esse vídeo, é uma semana de prevenção, né, e de conscientização a respeito da obesidade. Foi mudada essa data, sempre foi a vida toda 11 de outubro, e eles mudaram agora para março.
eu achei que não ia pegar, no final pegou, e eu não sei se 11 de outubro eu não vou comemorar, que nem eu fiz nos últimos 6, 7 anos, mas enfim, eles mudaram essa data, estamos nessa semana, né, em que se fala de obesidade, que se fala de prevenção, né? E eu levanto muito a bandeira de que a gente trata a obesidade de uma forma errada, né? Principalmente quando a gente olha só para o biológico, olha só para uma restrição, enfim. Mas já que estamos nessa semana, né? Eu queria deixar bem claro aqui nesse vídeo que obesidade não é um transtorno alimentar. É possível que uma pessoa obesa tenha um transtorno alimentar? É super possível, né? Tem muitos pacientes obesos que têm compulsão alimentar, mas não é absoluto. Isso não é uma verdade universal para todos os pacientes. Então não é porque a pessoa está acima do peso que necessariamente ela tem uma compulsão alimentar. E isso é uma visão muito preconceituosa e às vezes está presente inclusive em profissionais da área da saúde, porque olhando para um corpo, a gente não consegue dizer se ele está saudável ou não saudável só de olhar, né? Isso é preconceito, isso é bastante pesado e inclusive a gente, né, que está mais tempo aí na área, essa é uma semana que a gente fala disso, em que a gente fala de que não dá para tratar a obesidade como se realmente a pessoa fosse um corpo somente, né? A gente tem um indivíduo, a gente tem uma história, a gente tem muita coisa ali. E um grande motivo dos tratamentos para a obesidade e de transtornos alimentares de uma maneira geral não darem certo é justamente porque as pessoas tratam a obesidade sem respeito, sem pensar na história, sem pensar no indivíduo e vão para tratamentos muito objetivos, como faça dieta e atividade física. Isso não funciona, porque isso é incompleto. Então, se eu fizer 200 vídeos, provavelmente em quase todos eles eu vou dizer é incompleto, né? E dieta, atividade física não funciona no longo prazo, porque a pessoa vai precisar mudar coisas, ela vai precisar colher coisas, ela vai precisar se ver de outra forma para que isso tudo aconteça. Eu espero super que isso esteja fazendo sentido para vocês, mas essa é uma semana muito especial e a gente precisa falar disso, né? Então, como eu já expliquei em outros vídeos, né, de transtornos alimentares ou não, a dieta, né, geralmente ela é um fator precipitante de transtornos alimentares. Né? Então, quando a gente recebe um paciente que tem lá, por exemplo, bulimia, e a gente vai estudar, né, da onde que veio a etiologia que a gente chama, né? Como é que se desenrolou, como é que se desenvolveu. Geralmente, os transtornos alimentares, eles iniciam numa dieta restritiva. E por isso que a gente não tem como tratar transtorno alimentar fazendo dieta, né? Então, quem me escuta mais tempo sabe que eu não defendo a ideia de dieta e não há necessidade de se fazer dieta, seja para emagrecer ou seja para tratar um transtorno alimentar, muito menos, né? Então, apesar da restrição, né, estar aí muito comum a restrição alimentar em vários transtornos, né, que tentam restringir, que às vezes vão ficar compulsivos por tentarem restringir em excesso e tudo mais, né? Isso que eu explico, né, o ciclo restritivo compulsivo, a gente também pode entender os transtornos alimentares com uma característica mais restritiva ou uma característica mais compulsiva. Por exemplo, a anorexia, ela é um tipo de transtorno alimentar que tem uma característica comportamental mais restritiva, né? A ortorexia também, né? Tem uma característica mais restritiva. O transtorno alimentar restritivo evitativo, o TARE para os íntimos, também tem uma pegada mais restritiva, né? São pacientes que têm uma tendência maior a fazer restrições, a ficar obsessivo na restrição, né? Tem
uma pegada mais rígida, né, desses pacientes em termos de personalidade. Então, a gente consegue separar esses pacientes, né, nessas características mais restritivas. O outro lado, que seriam características mais compulsivas, também fizeram dieta, provavelmente, tentam fazer e tentam restringir, mas a dinâmica, né, a característica do transtorno alimentar, ela é mais compulsiva, ela é mais do descontrole, como a bulimia, né, que é um dos primeiros transtornos alimentares aí registrados, né, que é super antigo, mas que a gente tem vários tipos de bulimia. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a diabulimia, né, é um tipo de bulimia. A bulimia pode se manifestar de diferentes formas, algumas muito óbvias, como o forçar o vômito após um episódio compulsivo, mas outras nem tão óbvias assim de compensação. Outro transtorno alimentar nesse polo mais compulsivo é a própria compulsão alimentar, né, que tem toda a hiperfagia presente, né? Então, esses dois polos aí de tipos de transtorno alimentar, eles servem para a gente entender, inclusive, outras coisas que podem estar associadas. Por exemplo, é muito comum estar associado a um transtorno alimentar um outro tipo de comorbidade psiquiátrica, por exemplo, um transtorno mental de outro tipo, de humor, de personalidade. Então, é comum a gente ter junto com o transtorno alimentar, por exemplo, uma depressão, ou um transtorno de ansiedade generalizado, ou algum transtorno de personalidade. É muito comum, como é comum um transtorno de personalidade junto aí, né? Então, são comorbidades que se somam, mas ainda assim, né, a título de esclarecimento, não dá para dizer que foi o transtorno alimentar que causou um transtorno de humor e nem o contrário, porque as duas vias são possíveis de se acontecerem, de pessoa para pessoa, de corpinho para corpinho, de história para história. Né? Então é super legal a gente pensar que, apesar dos transtornos alimentares serem assim, terem essas classificações, é muito singular como isso acontece na história de cada paciente, né? E isso, na verdade, é muito lindo, porque isso faz parte aí da singularidade, da construção de cada pessoa, né? E por isso que não tem uma receita mágica para resolver transtorno alimentar. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que geralmente um outro fator aí bem importante que está na base presente nos transtornos alimentares é a insatisfação corporal. Muitas vezes foi a insatisfação corporal que mobilizou a pessoa a fazer uma dieta e que fez com que ela perdesse a linha, né, perdesse a mão e desenvolvesse um transtorno alimentar. Então, quando a gente fala da questão da dieta, às vezes ela está muito associada com a insatisfação corporal. A gente precisa entender, né, como que a pessoa lida com o seu corpo, como que tá a autoestima e tudo mais, para que a gente também possa aprofundar aí na direção certa, né? Eu costumo sempre falar da metáfora do iceberg. Então, o transtorno alimentar, ele é a pontinha do iceberg, ele é aquilo que tá nítido, aquilo que tá aparente, aquilo que tá no comportamento, mas muita coisa tá submersa, né? Os 90% do iceberg que está submerso tem a ver com outros problemas emocionais, tem a ver com problemas de personalidade, tem a ver com história de vida, com o corpo, autoestima, construção, história, família, relação com o pai, relação com a mãe, ou seja, são tantas coisas que estão aí submersos que a gente realmente vai precisar sempre olhar com muito carinho, né? Então, a insatisfação corporal, ela tá lá. E às vezes a insatisfação corporal, ela faz manutenção no transtorno alimentar. Ou seja, quanto mais insatisfeito com o corpo, mais se agrava o transtorno alimentar, né? E isso aí, às vezes, acaba virando uma bola de neve. E os transtornos alimentares, eles podem ser muito letais, né? A anorexia é o transtorno aí um dos que mais mata, taxas de suicídio altíssimas, justamente porque pode levar à morte justamente quando o quadro se agrava. E o que geralmente está impulsionando o agravamento do quadro é a distorção de imagem, insatisfação corporal, enfim, toda a dificuldade de lidar com as próprias emoções, né?
Mas claro que eu tô explicando isso para vocês para que isso vá ficando claro. Quanto mais eu levar essa informação, melhor, né? Mais eu quero e tudo mais. Mas o que eu queria dizer realmente aqui é que para se ter um diagnóstico de transtorno alimentar ou de transtorno mental, você precisa, com certeza, de um profissional, psicólogo ou psiquiatra que vá fazer esse diagnóstico com você. Tá? Por quê? E esse profissional, ele de preferência, ele tem que ser especialista na área alimentar. Por quê? Porque a área alimentar, eu mesma acabei de falar de ortorexia, por exemplo. Ortorexia não está em nenhum manual. Só quem trabalha com isso conhece, né? E a gente tem vários outros vieses dos transtornos alimentares que são muito específicos e que são muito fáceis de se confundir. E que é preciso ter alguém treinado para dar esse diagnóstico, para orientar o tratamento. O tratamento sempre multidisciplinar, né? A gente precisa aí de mais de um profissional trabalhando junto para que isso vá, né, para frente. Então, assim, lidar com o transtorno alimentar, o manejo do transtorno alimentar, ele nem sempre é fácil, mas precisa de alguém que entenda, né, que realmente tenha essa experiência para fazer o diagnóstico e ser o maestro aí do tratamento, né? E geralmente a base do tratamento é a psicoterapia. Por quê? Porque é preciso mudar o comportamento alimentar, é preciso mudar a relação com o corpo. E para isso, uma boa psicoterapia com alguém bastante capacitado é o que você precisa para lidar com isso. Eu espero que isso tenha feito sentido. Eu recebo muitas perguntas sobre transtornos alimentares. Eu vou fazer aos poucos aí alguns vídeos explicando eles mais especificamente. Vamos ver se eu consigo fazer um por semana aí, falando o que é cada transtorno alimentar, para que vocês vão ficando mais por dentro disso, vão buscando ajuda, porque se faltam profissionais, a gente tem que ter aí informação, temos que dividir essa informação realmente, principalmente nós que estamos há mais tempo na área, para que mais e mais pessoas recebam, né, as orientações necessárias e possam buscar ajuda. Ok? Esse é o meu vídeo de hoje, a minha informação de hoje. Se você curtiu, se isso fez sentido para você, compartilha com um amigo, com alguém que você sabe que tem alguma dificuldade. Quem sabe essa pessoa precisa de um toque, precisa ficar ligado nisso, né? Sempre com muito carinho, claro. Eu vou pedir para você deixar em agradecimento aí a esse vídeo o teu curtir, né? E, se possível, levar para alguém mais, né, essa informação, que é esse o meu objetivo aqui, ok? Eu aceito sugestões, se você tiver, né, aí alguma ideia, alguma sugestão de temas para vídeos, ou queira que eu fale, ou aprofunde mais, ou explique mais alguma coisa, eu tô sempre de olho, eu leio todos os comentários, pode deixar que eu vou olhar com bastante carinho, ok? Até mais, pessoal! Tchau, tchau! Every single day, I'm gonna make